Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula. Dessa vez nós vamos falar da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular para toda a educação básica. Essa é a Base Nacional Comum Geral. Lembrando que nós temos três bases. Nós temos a Base Nacional Comum para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Hoje nós vamos falar sobre a Base Nacional Comum Geral para toda a educação básica, que cai aí em todas as provas de concurso da área de educação. A Base Nacional Comum Curricular é um documento extremamente importante. Ela vai organizar, nortear toda a educação básica no Brasil. Antes de começarmos aí a nossa aula, eu vou pedir para você ative aqui o sininho, se inscreva no nosso canal do YouTube para que nós possamos entregar para vocês os melhores conteúdos e que possamos alcançar aí o maior número de seguidores e pessoas comprometidas com a educação no Brasil. Vamos lá? Vamos para a nossa aula de hoje. Vamos falar da Base Nacional Comum Curricular. O que é a base? O que é que você precisa saber para a sua prova de concurso em todo o Brasil? Lembrando que a Base Nacional Comum Curricular, ela é em todo o território nacional. E nós estamos aqui gravando essa aula para alcançar você de todo o Brasil que vai aí fazer uma prova na área de educação em todo o país. Vamos lá, então, o que é a Base Nacional Comum Curricular? O mais importante de tudo, e as bancas cobram muito isso, galera. As bancas gostam de querer saber qual o objetivo da base, qual a finalidade, quais são as características, quais são os fundamentos, e nós vamos falar um pouco aí da base para você ter aí um entendimento. Primeiro, a Base Nacional Comum Curricular, ele é um documento. As bancas gostam de colocar nas alternativas. Ela vai colocar como um decreto, como uma portaria, como é um instrumento. O que é que você precisa saber? A Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento que visa nortear todas as escolas do Brasil. Então, ela vai nortear todas as ações da educação básica no Brasil. Então, a Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo obrigatório, tá? Preciso lembrar vocês que é um documento obrigatório e que ela vale em todo o território nacional. E até o nome já diz, Base Nacional Comum. Então, toda a parte comum, ela é dividida em parte diversificada e parte comum. A comum, ela é em todo o Brasil, todo o território nacional. E a parte diversificada, ela é trabalhada conforme as questões locais, regionais, socioeconômicas de cada estado, cada cidade, cada município. Vamos lá, então? Vamos falar. A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que visa nortear o ensino nas escolas de todo o Brasil. O texto da base, ela regulamenta quais são as aprendizagens essenciais que devem ser trabalhadas em salas de aulas de escolas públicas e privadas. Então, a base, ela serve para nortear todo o processo de ensino-aprendizagem, que são essenciais e serão trabalhados tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas, tá? Então, ela diz aqui, a base, ela possui uma abrangência em todo o território nacional e ela vai nortear, orientar toda a educação básica em todo o Brasil. Ou seja, a Base Nacional Comum Curricular, ela norteia tudo que é ensinado desde a educação infantil até o ensino médio. Quando eu falo desde a educação infantil até o ensino médio, eu estou falando das 3 etapas da educação básica. As 3 etapas da educação básica são a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E a idade certa da educação básica, ela vai de 0 a 17 anos.
Lembrando que a educação básica obrigatória, ela vai de 4 a 17 anos. E toda a educação básica vai de 0 a 17 anos. Quando a base diz que ela vai nortear tudo que é ensinado desde a educação infantil até o ensino médio, ela está falando que a base ela vai nortear toda a educação básica. Nas 3 etapas e modalidades, tá? Ela vai nortear todas as ações que acontecem nas 3 etapas da educação básica e nas 8 modalidades, tá? Então, é interessante que vocês também fiquem atentos aí quando nós tratamos aí das modalidades da educação. Então, vamos ver aqui a Base Nacional Comum Curricular. Ela vai promover a igualdade no sistema educacional. Um dos principais focos e objetivos da base é justamente esse, promover essa igualdade no sistema educacional. Tanto que um dos objetivos da base é justamente a redução da desigualdade educacional. Quando ele diz aqui, todos os estados e municípios dentro do Brasil devem montar suas grades curriculares no ano letivo de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Então, você que é um profissional da educação, que está buscando aí sua aprovação, então em breve você vai estar uma escola como efetivo e vai ajudar aí a escola a montar a sua grade curricular, levando em consideração a parte comum, que é para todos, e a parte diversificada de acordo com a sua escola, com a sua cidade, com o seu estado, com o seu município, tá? Então, a base, ela vai aí, é obrigatória em todos os estados e municípios, cada estado, cada município vai montar aí sua grade curricular, levando em consideração a parte comum e a parte diversificada. Então, por isso, este documento, que no caso a base, é considerado muito importante, por ser um instrumento, olha aqui, por ser um instrumento que promove a igualdade no sistema educacional, enquanto colabora para a formação integral e para a construção de uma sociedade justa, inclusiva e democrática. Além dessa contribuição aí para promover a igualdade no sistema educacional, a base vem nessa proposta de colaborar para essa formação integral do aluno, da criança, do jovem, do adolescente, que vai construir uma sociedade justa, inclusiva, democrática e solidária, tá? E acabar com todas as formas de preconceito, beleza? Agora eu quero que vocês fiquem atentos a esse ponto quando eu vou falar para vocês sobre os fundamentos pedagógicos da BNCC. As bancas gostam muito disso aqui, gente. Quando olha isso aqui, o olho até brilha. As bancas adoram querer saber sobre fundamentos, princípios, finalidades, características, prazos, ela ama isso tudo. Então, agora nós vamos falar quais são os fundamentos da BNCC, fundamentos pedagógicos. Os fundamentos pedagógicos da Base Nacional Comum Curricular são, primeiro, o foco no desenvolvimento da competência. Quando nós falamos o foco no desenvolvimento da competência, nós estamos falando que as instituições de ensino, elas devem focar no conhecimento do aluno, no que o aluno realmente está se desenvolvendo intelectualmente, fisicamente, psicologicamente, para que ele tenha um rendimento que vai alcançar aí a proposta o exercício da cidadania, a qualificação para o trabalho. Então, a competência é a formação de competência do aluno. Segundo, o compromisso com a educação integral. Essa educação integral não é a educação em tempo integral, é a formação integral do aluno. O aluno receba conhecimento o tempo todo, dentro e fora da escola. Esse compromisso com essa formação cidadã, a formação do indivíduo, essa formação que nós vamos ver aí daqui a pouco nas 10 competências, tá? Terceiro, a definição de 3 grupos de
competências, e nós vamos falar dessa formação, dessa competência do aluno, nós temos que falar da competência pessoal e social, onde o aluno consegue se conhecer, se valorizar, a autocrítica, o autoconhecimento e as questões sociais. E também ele vai ter domínio das questões cognitivas e o envolvimento com as ações comunitárias. Então, nesses 3 pontos de competências também são aí um dos fundamentos das ações pedagógicas. E, por último, né, a abordagem do processo de ensino com a base mudou. Então, nós sabemos que a estrutura da base, ela mudou essa abordagem do processo de ensino, respira, toma água. Essa abordagem do processo de ensino-aprendizagem, ela mudou de acordo com a organização curricular, porque vai levar em consideração a base, a parte comum e a parte diversificada. Então, esses são os 4 focos, são os 4 fundamentos pedagógico da Base Nacional Comum Curricular. Fiquem atentos a isso, preste atenção, estudem, gravem, anotem, porque isso pode sim cair na sua próxima prova na área de educação, tá? Vamos lá, vamos definir as habilidades. Quais são aí, quando nós falamos das habilidades? A BNCC é um documento que define as habilidades essenciais para todos os alunos da educação básica. Então, ela vai definir essas habilidades para todos os alunos da educação básica. Como que ela vai fazer isso? Primeiro, ela não vai determinar como ensinar, mas o que ensinar. Ela não vai falar, como você vai fazer isso. Não, ela vai dizer para você, você tem que ensinar isso. Como você vai ensinar, e são as ações das escolas, a parte ali de organização das instituições. Então, a base não determina como ensinar, mas o que ensinar. Aí, cada escola e cada rede deverá, dentro do seu currículo, do seu projeto político-pedagógico, definir como irá trabalhar as diversidades locais. Então, a base, ela traz a parte comum, de como, o que ensinar, e as escolas, através das redes municipais, estaduais, dentro da proposta curricular, dentro do projeto político-pedagógico, vai definir como que vai trabalhar essa parte diversificada, levando em consideração as questões regionais, as questões locais, as questões ambientais. Então, tudo isso aí vai ser organizado quando nós falarmos aí dessa parte das habilidades, beleza? Agora, nós vamos ver quais são os objetivos da base. Quais são os objetivos da Base Nacional Comum Curricular? Temos vários objetivos aqui da base. Agora, nós vamos ver aqui, o principal objetivo da base é garantir que todos os estudantes o direito de aprender. Então, o principal objetivo da base é garantir ao estudante o direito de aprender, em um conjunto fundamental de conhecimentos e habilidades comuns a todo o território nacional. Então, o principal objetivo da base é garantir que todo estudante ele tem o direito de aprender em um conjunto fundamental de conhecimentos e habilidades que é estudado em todo o Brasil. Que maravilha! Essa é a parte comum da base, tá? E outro objetivo da base, ela vai reduzir as desigualdades educacionais existentes em todo o território nacional e ela vai também aí eliminar essa desigualdade. O objetivo é eliminar essa desigualdade com o passar do tempo, a redução da desigualdade e a eliminação da desigualdade a partir com o passar do tempo, de acordo com a base. Um dos objetivos da base, mas mais que isso, né? Se a gente pensar, ela espera, e a base espera mais que isso, a qualidade do ensino em todo o Brasil que seja nivelada
com a base. Então, além de preocupar com a redução da desigualdade, de preocupar, eliminar essa desigualdade, ela vai aí, com certeza, preocupar também com a qualidade do ensino para que, com a base, esse ensino seja nivelado por cima, que estuda em Mato Grosso, estuda no Rio Grande do Sul, estuda em Recife, estuda em Porto Alegre, estuda no Nordeste, estuda no Sul, no Centro-Oeste, no Norte. Então, aonde tiver estudando um aluno da educação básica, aí está essa parte de nivelar a educação por cima, nivelar o ensino-aprendizagem por cima. Essa é uma dos objetivos da base. Mas nós temos os objetivos principais. Agora nós temos aí o grande objetivo da base. O maior objetivo da base é formar estudantes com as habilidades e conhecimentos considerados como essenciais para ser executado neste século, no século XXI. Um dos grandes objetivos da base é a criação com essa criação e implementação da base, o grande objetivo é formar estudantes com habilidades e conhecimentos considerados, tá bem aqui, considerados essenciais dentro do século XXI. Então, conhecimentos que realmente vai fazer com que o aluno, o estudante, ele reconheça o mundo a qual ele vive. Então, isso nós vamos trabalhar lá nas 10 competências, tá? Então, falamos dos fundamentos da base, falamos dos objetivos principais e do grande objetivo da base, e agora nós vamos falar da finalidade. Qual é a finalidade da Base Nacional Comum Curricular? Então, podemos pensar e definir qual é a finalidade da Base Nacional Comum Curricular? Podemos definir que uma das principais finalidades da base é ser um grande balizador, uma baliza de organização da educação, do ensino em todo o Brasil. Então, a base, ela serve para quê? Aí você ia perguntar, para que serve a base? Além dela ter como finalidade balizar a educação nacional, ela serve para ajudar os estados, os municípios e as instituições de ensino a alcançarem seus objetivos de ensino e aprendizagem. Ela vai servir para auxiliar, ajudar, dar apoio para que as instituições, os estados, os municípios, as instituições de ensino alcancem aí o principal objetivo, né? Que é o ensino, o sucesso do ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Beleza? Então, falamos de objetivo, falamos de finalidade, falamos de fundamentos. Agora, nós vamos falar aí das 10 competências da base, tá? Temos aí 10 competências, olha o que está aqui. Mas antes, você precisa saber que nós temos as competências gerais e as competências específicas, tá? Vamos lá, competências gerais da Base Nacional Comum. Existem 10 competências dentro da BNCC, que atua como balizadora da educação nacional. São elas que devem consubstanciar no ambiente pedagógico os direitos de aprender e desenvolvimento da rede nacional de ensino. E nós vamos falar, antes de tudo, você precisa saber, né? No entanto, é importante que primeiro você saiba e entenda, né, o que é competência. Por isso que eu trouxe aqui para vocês as competências gerais e as competências específicas, tá? Lembrando que esse material que está disponível aqui no nosso canal é um material bem resumido de tudo que nós estudamos da base e que se você quiser ter acesso a todo o material completo, com todas as informações detalhadas, com riqueza de detalhes, entre em contato conosco e que você terá acesso a esse material. Vamos lá, então, que você terá acesso às plataformas da LAC Concurso, você terá acesso às melhores aulas gravadas em estúdios e você terá o nosso monitoramento aí até a sua aprovação. Vamos lá, então? Competências gerais são as competências que os alunos devem desenvolver ao longo de toda a etapa da educação básica. Então, são as competências
que os alunos que devem ser trabalhados pelas escolas com os alunos ao longo de toda a educação básica. As 10 competências, elas servem para toda a educação básica. Nós vamos estudar um pouquinho cada uma delas agora. As competências específicas são as competências que estão presentes em cada área de conhecimento, tá? E em cada componente curricular. Então, as competências gerais é a parte das 10 competências, as competências específicas são as competências que estão presentes em cada área de conhecimento e nos componentes curriculares, beleza? Que também vocês vão ver isso lá na nossa aula completa. Agora, nós vamos falar para vocês um pouquinho das competências, de todas as competências, das 10 competências. Lembrando que nós temos 10 competências e que no nosso material completo, ele está descrito dessa forma aqui, ó. Aqui é a competência 1, nós temos um resuminho aqui e temos toda a explicação da competência. Nessa aula, nós vamos falar superficialmente das 10 competências, tá? Dá uma olhada aqui. Esse aqui é o resumo das 10 competências. Na hora que você ter o acesso à aula principal, a aula completa, você vai ter, igual eu acabei de mostrar aqui, o conteúdo devidamente detalhado, destrinchado das 10 competências dessa forma aqui, tá? Então, vamos aí para o nosso resumo básico das 10 competências, que isso aqui já vai te ajudar muito nas provas sobre competências, tá? Primeiro das competências é a competência. Primeira competência é a competência. A competência, ela vai falar de quê? Ela vai valorizar a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, a partir do momento que nós formamos alunos, cidadãos competentes, nós vamos aí valorizar essa construção de uma sociedade justa, igualitária, democrática, solidária, participativa, que é intolerante às questões de preconceito e todas as ações que realmente nós precisamos combater nas escolas, tá? Então, devemos formar pessoas competentes, tá? Segunda competência, pensamento crítico, pensamento científico, crítico e criativo. Nós vamos exercitar a curiosidade intelectual, a curiosidade participativa dos nossos alunos, a curiosidade crítica, tudo isso aí nós vamos exercitar nos nossos alunos, como nós falamos, formar cidadãos com pensamento científico, que ele vai trabalhar essa parte científica, tecnológica, cidadãos com pensamento crítico, ele vai aí pensar, curioso, com criativo, ele vai ser curioso, então isso aí nós vamos trabalhar tudo ali na competência 2, que fala aí de pensamento criativo, científico e participativo, e crítico, tá? Competência 3, repertório cultural. Nesta competência, nós vamos trabalhar a valorização de diversas manifestações artísticas e culturais, que acontecem tanto nas questões regionais, nas questões locais, no Brasil e no mundo. Então, nesse repertório cultural, ele vai abraçar tudo, o mundo, o Brasil, o estado, o município e a localidade ali da escola, tá? Quarta competência, nós vamos falar da comunicação. Essa comunicação nós vamos utilizar diferentes linguagens, linguagem verbal, linguagem corporal, linguagem matemática, linguagem visual, linguagem artística, todas as formas de linguagem, nessa comunicação aí serão utilizadas as diferentes linguagens, e nós temos tudo isso no material completo, tá? Cultura digital. Cultura digital, nós vamos fazer com que os alunos compreendam e utilizem, né? E crie, ele vai compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação. Toda essa parte tecnológica, toda essa parte digital, ele vai ser trabalhado aí nessa cultura digital. As ações digitais, as questões de robótica, de tudo isso que é trabalhado nas escolas. Claro que nós sabemos que o uso indevido dos celulares em algumas escolas do Brasil e alguns estados do Brasil, se não me falha a memória, a Inglaterra já proibiu redes sociais para
jovens até 16 anos. Então, o Brasil vem aí numa proposta de proibir o uso indevido de celulares nas escolas. Mas isso não quer dizer que essa cultura digital ele não vai compreender essa questão tecnológica, a construção de software, essa participação das mídias sociais, das mídias digitais, essa construção e essa questão da robótica, de toda a parte científica e tecnológica, beleza? Também isso nós vamos estar falando para vocês com mais detalhes no conteúdo completo, tá? Vamos lá, então, sexta competência, trabalho. Ah, não precisa mudar, tá aqui mesmo, tá para cá. Eu mudei, achando que tava para lá, mas tá para cá. Trabalho e projeto de vida. No trabalho e projeto de vida, nós vamos trabalhar lá no ensino médio. Se você assistir nossas aulas que nós já gravamos aqui no canal e lá na plataforma digital, você vai encontrar aí essa explicação nossa sobre o projeto de vida, tá? Projeto de vida vai ser trabalhado no ensino médio, ele vai valorizar a diversidade dos saberes e as vivências culturais e realmente o que o aluno quer para a vida dele. Ele vai projetar numa das áreas de conhecimento o que ele quer para a vida e vai aí se formar nas questões técnicas e profissional e projetar a sua vida para o mundo do trabalho. Sexto, sétimo, a argumentação. A argumentação ela vai ser baseada em fatos e dados e informações confiáveis. Aqui também nós falamos do combate às fake news, as questões éticas, como defender suas ideias, seus valores, o que você pensa, se posicionar com relação ao conhecimento que você tem, com relação a algumas ações, defender as suas ideias. Então, essa argumentação ela vai ser trabalhada também de uma forma onde vai preparar o aluno para que ele seja um aluno crítico, participativo e argumentativo, tá? Sétima competência, ela vai falar do autoconhecimento e autocuidado. O autoconhecimento e autocuidado, primeiro nós vamos falar do aluno de conhecer-se, conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional. Autocuidado. Primeiro, autoconhecimento. O aluno tem que conhecer suas origens, suas raízes, se ele é negro, se ele é branco, se ele é índio, se ele é albino, se é gordo, se é magro, se tem alguma deficiência, se tem algum transtorno. Então, o aluno tem que se conhecer. A família e a escola precisam fazer com que o aluno se conheça. Aí, o autocuidado. O autocuidado, se nós falarmos dos alunos do ensino médio, Jesus, o CC é só Jesus na causa. Escovar o dente, tomar banho, cuidar das partes íntimas, tudo isso é ensinado e trabalhado nas escolas, tanto em casa e reforçado na escola. Então, o aluno precisa esse autocuidado, precisa de se autoconhecer para poder se desenvolver como pessoa, tá? Então, isso tudo é trabalhado em uma das nossas competências. Nona competência, empatia e cooperação. Precisamos trabalhar com o aluno o quê? Exercitar a empatia, o diálogo e a resolução de conflitos. Os alunos têm dificuldade com o não, hoje mais do que nunca, tem dificuldade com o não, a resolução de conflito, é muito mimimi, muito BBB, muito minha mãe isso, minha mãe aquilo. Então, as escolas vão trabalhar isso através de programas, projetos, ações, as Olimpíadas, eventos, festas, ensinar ele a perder, vamos falar assim, né, as questões éticas e as questões de empatia, a questão de resolver conflitos, se perdeu, se brigou, como vai resolver esses conflitos, se um falou uma coisa, até mesmo se defender, né? A verdade é essa. E a questão de cooperar. As escolas precisam ensinar os alunos a cooperar com as ações que acontecem dentro das escolas, dentro e fora da escola, com a família, cooperar em casa, ajudar a lavar uma vasilha, lavar um prato, lavar a própria cueca, a própria calcinha. Isso tudo também é ensinado em casa e reforçado essa cooperação, esse ser humano que coopera com as ações domésticas, as ações na escola, o que a escola está fazendo, os alunos estão ali trabalhando a empatia, a cooperação, a resolução de conflitos. Isso aí nós trabalhamos na competência 9, tá? Competência 10, a última competência das 10 competências, responsabilidade e cidadania. Nós vamos ensinar nossos alunos a agir pessoal e coletivamente, com autonomia e responsabilidade. O aluno precisa ter responsabilidade com seus atos, com as suas ações, com autonomia, ele tem que cuidar de si, do outro e do todo, de si, do outro
e das questões de mundo, das questões locais, o aluno tem que estar preparado para agir com responsabilidade e cidadania. Então é isso, fechamos aqui as 10 competências. Lembrando que no material completo, além dessa explicação que eu dei aqui para vocês vão encontrar cada uma das competências neste recorte aqui, que tem aqui o resuminho e tudo que a competência trabalha, tá? Quando vocês acessarem as nossas plataformas e adquirir o nosso material, vocês vão ter o material aí completo, com bastante informação para a sua aprovação, tá? Então, vamos lá, dando continuidade. Como as escolas e os professores devem se adequar à base? Primeiro, as instituições públicas e privadas, todas elas são obrigadas a adequar as bases. E elas vão garantir para que os alunos se desenvolvam através das habilidades, como eu falei para vocês, as habilidades são as áreas de conhecimentos e as competências, tá? Para que as escolas se adequem a essas questões, elas precisarão seguir obrigatoriamente algumas indicações da base, tá? Ela vai fazer com que os alunos desenvolvam nas habilidades e nas competências, mas elas precisam seguir aqui, obrigatoriamente algumas indicações da base. Então, que competências são essas, né? Que orientações são essas que são obrigatórias? Primeiro delas, a alfabetização. A alfabetização ela vai se dar até o segundo ano do ensino fundamental. Então, o aluno entra ali na educação infantil, o pré-1, pré-2, primeiro ano, no segundo ano ele já tem que estar alfabetizado, tá? Outra informação importante, o inglês ele é obrigatório, conforme a Base Nacional Comum Curricular, a partir do sexto ano. Sexto ano, o inglês ele passa ali a ser obrigatório, tá? E aí também nós trabalhamos nessas áreas de conhecimento ali, você precisa saber que para o ensino fundamental, a partir do primeiro ano, o português, matemática, arte, história, geografia, ciências e educação física são disciplinas obrigatórias a partir do primeiro ano. A partir do primeiro ano, essas disciplinas são obrigatórias. E as aulas, os conteúdos que são trabalhados de história, eles são obrigatoriamente seguidos em ordem cronológica, tá? Então, tudo que é estudado em história, eles são seguidos em ordem cronológica, e português, matemática, história, geografia, ciências, educação física, eles são disciplinas obrigatórias a partir do primeiro ano. Então, são essas orientações que são trabalhadas ali nas habilidades e nas competências no início ali do ensino fundamental, tá? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho de uma das etapas da educação básica, que é a educação infantil. Então, a Base Nacional Geral, ela trata da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles para você ter acesso. Só que você precisa entender que se você for professor da área de pedagogia, que pega ali a educação infantil e o ensino fundamental, você precisa estudar a base da educação infantil e precisa estudar a base do ensino médio, tá? Que tem do ensino médio não, do ensino fundamental, que tem uma base para uma das áreas. Se você for professor que vai fazer uma prova do estado para o ensino médio e o fundamental 2, você estuda a base do fundamental e a base do médio. Se for pedagogo, estuda da base da educação infantil e a base do ensino fundamental. Então, destaque da base da educação infantil. Na base da educação infantil, você tem o que de destaque para você levar para a sua prova? Claro que você vai precisar estudar aprofundado essa parte. Nós temos conteúdo, material já disponível sobre a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil. Aqui, na geral, você precisa saber o seguinte, que existe na organização da base que cuidar e o educar, olha aqui, cuidar e educar, eles são indissociáveis, que existe um tripé da educação infantil, que é o cuidar, o educar e o brincar. Então, nós temos aí cuidar e educar e brincar como do tripé da educação infantil. E que cuidar e educar são inseparáveis, são indissociáveis. Na verdade, eles são juntos, tá? Cuidar e educar são juntos, inseparáveis, indissociáveis, e as bancas utilizam muito essa expressão. Beleza? Fiquem atentos aí nessa orientação.
Outra coisa da educação infantil, a educação infantil, ela garante ali na base os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. É garantido para todos os alunos os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Quais direitos são esses, professores? Estão aqui, ó. Direito de conviver, de brincar, de participar, de explorar, de expressar-se e de conhecer-se, tá? Então, as bancas exploram muito esses 6 direitos. Primeiro, ela quer saber se são 6, depois ela quer saber quais são eles, tá? Então, aprenda, são 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento e quais são esses 6 direitos, tá? Eles estão aqui, mas o nosso conteúdo, você acha ele de uma forma mais detalhando cada um desses direitos, tá? Vamos lá! Aí tem o cuidar e educar, que eu já falei para vocês, indissociável, que tem o tripé aí da educação infantil, cuidar, educar e brincar. As bancas podem cobrarem isso. E também na educação infantil nós temos o quê? 5 campos de experiências. Quais são esses campos de experiência? Primeiro, o eu, o outro e o nós. Segundo, corpo, gesto e movimentos. Terceiro, traços, sons, cores e formas. Quarto, escuta, fala, pensamento e imaginação. 5, espaço, tempos e quantidades, tá? Isso tudo é trabalhado na educação infantil e nós temos materiais que falam sobre quais são as ações pedagógicas que vai atingir esses 5 campos de experiência. O que as bancas fazem? Elas querem saber, primeiro, quantos campos de experiência são, você já sabe que é 5, e quais são os campos de experiência. A educação infantil também ela trabalha com eixos estruturantes. Os eixos estruturantes da educação infantil, tá bem aqui, ó, são as interações e as brincadeiras. 2 eixos estruturantes, as interações e as brincadeiras, beleza? E por último, nesse quadro aqui, que tá bonitinho, lindão, tá esse quadro, vai te ajudar muito aí na sua prova. Nós vamos falar do grupo etário que a BNCC orienta aí, que a BNCC atende para a educação infantil. Primeiro deles são os bebês, depois dos bebês vem as crianças bem pequenas e por último as crianças pequenas. Os bebês, eles vão aí de 0 a 1 ano e 6 meses, são os bebês. As crianças bem pequenas, ela vai de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Essa faixa etária dos bebês e das crianças bem pequenas são atendidas pelas creches, que é a primeira fase da educação infantil, que não é obrigatória, é facultativo. E as crianças pequenas são aí as crianças da pré-escola, de 4 e 5 anos. 4 e 5 anos são as crianças bem pequenas. Então, esse grupo etário da BNCC atende os bebês e as crianças bem pequenas na creche. Aí atende as crianças pequenas na pré-escola, 4 e 5 anos, beleza? Então, isso aqui não tem como você errar. Você errar quando falar da BNCC, da educação infantil. Beleza? Vou tomar uma água e nós vamos lá para a BNCC, o que diz a base para o ensino fundamental. Para o ensino, os destaques da base para o ensino fundamental são os seguintes, ó. Primeiro, que o ensino fundamental é a etapa mais longa da educação básica, ela tem uma duração aí aqui de 9 anos, ó, 9 anos de duração, que a idade para o ingresso no ensino fundamental é a partir de 6 anos, e que esse tempo tem uma duração de 6 a 14 anos, tá? E que o ensino fundamental, ele também é dividido em 2 fases, tá? Nós temos o Fundamental 1 e o Fundamental 2, que é do 1º ao 5º ano, ou do 6º ao 9º, que a primeira fase é 5 anos, a segunda fase é 4. Ou as bancas chamam de Fundamental 1 e Fundamental 2, ou ela chama de anos iniciais e anos finais, tá? Então, fiquem atentos a isso, são aí os destaques do ensino fundamental. E que também o ensino fundamental tem 5 áreas de conhecimentos, que estão aqui essas áreas de conhecimentos.
Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Destaque para ensino religioso. Ensino religioso é facultativo. Ensino religioso não é obrigatório, tá? E quem está na estrutura da linguagem, tá a língua portuguesa, arte, educação física e inglês a partir do 6º ano, tá? Então, fechamos o destaque do ensino fundamental e vamos para o destaque da BNCC para o ensino médio. O ensino médio, ele traz aí para nós as áreas de conhecimentos e traz também 7 destaques. Primeiro dos destaques, ele vai falar da área de conhecimento, que são 4 áreas de conhecimento que já eu mostro para vocês aqui no próximo slide. Ela vai falar do itinerário formativo, que você que já assistiu a nossa aula da alteração da LDB do novo ensino médio, sabe que o itinerário formativo ele tem uma carga horária aqui de 600 horas e que esse itinerário formativo ele será seguido por uma das áreas aqui de conhecimento, beleza? E também ela traz uma carga horária obrigatória para o ensino médio. Essa carga horária obrigatória, no total todo, é de 3.000 horas, sendo 1.000 horas anual, tá? Ela traz a distribuição dos conteúdos. Isso aqui tudo nós temos explicadinho, redondinho no material completo, porque as aulas daqui do canal, elas são mais aulas rápidas de orientação para vocês conseguirem entender o que está acontecendo, o que está se passando aí com os conteúdos, tá? Na aula completa que você vai adquirir, com certeza você vai ter todos os detalhes. Ó, distribuição dos conteúdos. Quinto, foco na juventude e no protagonismo do aluno. O aluno ali como jovem em formação, estando no centro aí de todo o processo formativo, foco no mundo do trabalho. O aluno do ensino médio ele é preparado para as universidades, para os cursos técnicos, para o mundo do trabalho. E por último, nós vamos falar aí do Enem, né? A implantação que ocorrerá conforme a lei, aqui ó, a lei que nós temos a aula já pronta para você, de julho de 2024. Então, basicamente é isso, os destaques aí do ensino médio. Preciso lembrar você, o ensino médio teve grandes alterações agora, dia 31 de julho de 2024. E nós temos todo o material completo desse curso já para você estudar para o próximo concurso na área de educação, principalmente do estado, tá? Vamos lá, a área de conhecimento do novo ensino, do ensino médio. A área de conhecimento, ele vai falar linguagem e suas tecnologias, integrada aí pela língua portuguesa e suas literaturas, língua inglesa e arte e educação física, essa está integrada na linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, integrada pela biologia, física e química, e por último, ciências humanas e sociais aplicadas, integrada por filosofia, geografia, história e sociologia. Todas essas matérias, elas são componentes curriculares que estão inseridos nas áreas de conhecimento e são obrigatórios, tá? Hoje, com o novo ensino médio, o aluno não escolhe, essa matéria tem, essa não tem. Não, todas as matérias, elas serão estudadas proporcionalmente com carga horária maior ou menor, tá? Então, galera da professora Osanil, chegamos ao final de mais uma aula, como eu estou sempre lembrando vocês. Nós temos aulas prontas com todo o conteúdo, todo o material. Esse material dessa parte aqui da aula nós vamos disponibilizar para vocês aqui no nosso canal. Então, qual que é a minha orientação? Primeiro, ativa o sininho, siga nós aqui nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, se inscreva no canal do YouTube da professora Osanil, dá lá que concurso, nos siga nas redes sociais, no meu Instagram eu estou sempre postando dicas para vocês aí que serão aprovados no próximo concurso público na área de educação. Todos os dias nos stories eu posto questões e nós estamos aí preparados. Então, entre em contato conosco que nós vamos aí junto com você garantir até a sua aprovação em um concurso na área de educação em todo o Brasil. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau. Bons estudos!